para vocês, mas para mim aparece aqui. Então, eu estou compartilhando essa imagem com vocês, porque agora a gente está falando de potencial, tá certo? E tem muito essa questão de superfície equipotencial, tá certo? Então, vamos pensar naquela coisa de novo da gravidade, tá? Quando existe uma diferença de potencial, uma diferença de altura, né? O que significa isso, basicamente? Não, gravidade está relacionado com massa. Significa que você bota a massa num lugar mais alto, ela, obviamente, vai descer para um lugar mais baixo, ou seja, ela vai do potencial maior, altura maior, para o potencial menor, né? Altura menor, tá certo? E o que conta é a diferença dos dois pontos, tá certo? Porque uma diferença de altura de 10 metros é irrelevante se você está a 1.000 e desce para 990, ou se você está a 20 metros e desce para 10 metros. O que importa sempre é a diferença. Um corpo que cai por uma diferença de potencial equivalente a 10 metros, ele adquire a mesma aceleração e a mesma velocidade, tá certo? Quer dizer, a mesma velocidade, isso quer dizer, a aceleração é a mesma, sempre g. Então, cair de 1.000 metros para 990 metros, ele sai do 1.000 metros, quando chegar a 990 metros, ele vai ter a mesma velocidade que ele teria se ele caísse de 20 para 10. Tá? Então, o que importa é sempre a diferença de potencial. E se você for pensar que não existe diferença de altura, né? Se você deixar um corpo num lugar onde não existe uma diferença, um lugar por onde ele caia, ele não sai por ação da gravidade do lugar que ele está. Então, no caso da superfície, nós estamos aqui, todos os planos paralelos ao chão, né, são o que a gente chama de superfícies de equipotencial, mesmo potencial. Simplesmente significa o seguinte: quando eu estou nessa superfície equipotencial, a força que é responsável pelo potencial, a gravidade, ela não consegue me deslocar, né? Porque a força da gravidade, obviamente, ela puxa um corpo para baixo, não é capaz de empurrar o corpo para a esquerda ou para a direita. Mas se eu tiver um plano, né? Se eu tiver um plano assim, inclinado, ela cai. Mas quando você tem um plano inclinado, você tem uma diferença de altura entre a parte mais alta e a parte mais baixa. O que eu estou dizendo é realmente quando você está assim, na horizontal, né? Daí não tem como a gravidade fazer o cara ir para a esquerda ou ir para a direita, certo? Sem que haja uma diferença de altura. Então, essa é a ideia de equipotencial. É claro que eu estou falando que são planos, mas como a gente sabe que a Terra é esférica, né, aproximadamente esférica, se olhar de longe, essas superfícies equipotenciais vão ser superfícies de esferas, tá? Então, são, na verdade, esferas equipotenciais. Só que quando você está numa esfera muito, muito grande, você é muito pequeno comparado com a esfera, tá certo? Localmente, na sua proximidade, parece que a esfera ela é plana, por isso que eu estou falando planos, mas na verdade é uma esfera de raio muito grande, tá certo? Então, isso é que é a superfície equipotencial, tá certo? Significa que na superfície equipotencial, você não vai ter variação de energia de um lugar para o outro, tá certo? O que é importante também, né? Então, vocês estão vendo essa figura que eu estou compartilhando com vocês, isso aqui é uma superfície equipotencial, tá certo? Isso não quer dizer que, às vezes, a gente fala, essa superfície equipotencial não tem campo elétrico. Não, tem campo elétrico, né? Só que o campo elétrico, vou pensar na gravidade, o campo gravitacional numa superfície equipotencial, ele não é capaz de fazer você se mover, certo? Por quê? Porque ele é perpendicular à superfície. Então, esse exemplo que eu peguei para vocês, né, de uma superfície assim plana, tá certo? O que está acontecendo aqui? Se eu pegar a superfície plana e estiver aqui em cima, né, por que eu não consigo ir para a esquerda e para a direita, né, pela força da gravidade? Porque a força da gravidade atua na direção perpendicular à superfície equipotencial. O campo gravitacional G, que é o equivalente ao campo elétrico, ele é perpendicular à superfície. Se tiver entre a superfície e ele um ângulo, né, daí ele é capaz de fazer a coisa deslizar para o lado mais baixo aqui. Mas desde que ele seja perpendicular à superfície, ele, né, uma força que é perpendicular à superfície não consegue fazer, no máximo, a partícula subir e descer, mas não consegue fazer ela para a direita e para a esquerda. É por isso que o campo elétrico, que seria o equivalente à aceleração da gravidade, ela é sempre perpendicular à superfície equipotencial, tá certo? E tem um detalhe bastante importante. Então, vocês veem essa figura, por exemplo, no caso, se você tem uma carga esférica, as equipotenciais são esferas, né? Se você tiver uma carga com um formato um pouco diferente, né, você vai ter uma superfície que tem um formato também, obviamente, diferente, não vão ser mais esferas, porque o corpo que está gerando aquele campo elétrico não é mais esférico,
Mas você sempre tem que, numa superfície equipotencial, as linhas de campo elétrico são sempre perpendiculares às equipotenciais. Tá? As equipotenciais são o equivalente exato, tá, que a gente tem que nós temos na gravidade das curvas de nível. Tá? Quando você vê um mapa de curvas de nível, ou bem-vinda, Ana, bom dia. Quando você tem as curvas de nível, tá certo? De uma superfície, o que são basicamente as curvas de nível? As curvas de nível nada mais são que marcações do terreno de regiões de mesma altura, né? Então, se você olhar, por exemplo, deixa eu só pegar uma figura aqui e mostrar para vocês, né? Que vocês conhecem, obviamente, curvas de nível, vocês já devem ter visto isso em algum desenho de um... Quando você olha, por exemplo, no Google Maps, né? E você vê, por exemplo, uma curva de nível, tá certo? Que, por exemplo, essa figura aqui, ó, eu vou mostrar para vocês só um minutinho que eu vou compartilhá-la aqui, tá certo? Vamos ver se ela vai carregar, demora um pouco para carregar, porque essas figuras são meio pesadas. Está demorando um pouco demais, só um minutinho, gente. Tá, eu vou compartilhar essa tela aqui com vocês, só um minutinho, por favor. Eu não estou mais usando. Uhum. Aqui, ó. Tá, eu estou me referindo, né? Espero que vocês estejam conseguindo enxergar aí, tá? Está carregando essas várias figuras aqui. Isso são figuras de curva de nível, né? Por exemplo, essa figura aqui, ó. Tá? Vou até aumentar, deixa eu colocar aqui um pouquinho, tá certo? Essa figura aqui, por exemplo, ó, essa figura aqui do lado, tá certo? Você vê que, na verdade, você tem um terreno com diferentes alturas e os pontos de mesma altura, né? Que corresponde a como se fossem planos de mesma altura, tá certo? Representam superfície equipotenciais, desculpa, tá certo? Então, ou você olha essa outra figura aqui, é a mesma coisa, né? Então, quando você vê um mapa de terreno, tipo esse mapa que eu estou mostrando aqui para vocês, né, no Google Maps que seja, todas essas linhas aqui representam linhas de mesma altura, que são superfícies equipotenciais da gravidade, tá certo? Então, o que a gente tem aqui exatamente é a mesmíssima coisa, só que num contexto um pouco diferente, que é o contexto da teoria teoria eletromagnética, tá certo? Então, se eu olhar para essa figura aqui que eu estava compartilhando com vocês, eu tenho essa superfície de equipotencial. Eu lembro, o campo elétrico é sempre perpendicular às superfícies de equipotencial. Agora tem uma coisa muito importante que eu vou explicar para vocês, que é o seguinte, tá? Deixa eu ir para essa figura aqui, que isso aqui representaria uma esfera, tá, carregada. Você tem uma carga positiva dentro da esfera, tá? E essa esfera oca, que é uma esfera metálica, ela tem um raio interno A, um raio externo B, tá certo? E ela tá, deixa eu até aumentar um pouco a figura aqui, só um minutinho. Um pouquinho mais. Ups. Tá, o que eu estou querendo dizer para vocês é essa figura aqui, tá? Deixa eu só fazer o tamanho 300, porque daí ele fica mais... Ele cabe tudo dentro da tela. Tá, então, basicamente isso. O que eu estou querendo mostrar para vocês aqui, tá? É o seguinte, ó. 10-0 para a figura aqui. Pronto, isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Qual que é a ideia de um material metálico, um condutor? Se o condutor tem carga, né, que eu falei para vocês, as cargas vão todas para a superfície. Agora, o que é muito importante, tá, é que a gente tem que distinguir um condutor, quando ele está ligado numa bateria, né, ou numa tomada. O que eu faço quando eu ligo um material condutor numa tomada? O fio, existe entre os dois polos da tomada uma diferença de potencial, uma voltagem, tá? É como uma diferença de altura. Então, todos os elétrons de um lado do fio, eles vão ser transmitidos para outro lado desse fio, e isso vai fazer com que surja uma corrente. E uma corrente passa dentro do material condutor. Então, quando eu coloco duas extremidades do material condutor entre uma diferença de potencial, tá?
O que faz é que elétrons passam de um lado para o outro, você vai ter uma corrente passando no fio. Tá? O que a gente está pensando aqui não é essa situação em que eu tenho um condutor, um fio ligado numa tomada, um aparelho elétrico. O que eu estou pensando é o que acontece, tá? E toda essa discussão em torno disso, o que acontece quando eu coloco um metal com carga em excesso lá dentro. Tá? Quando o metal não está ligado em diferença de potencial nenhuma, quando ele não está ligado em nenhuma tomada, uma fonte de energia que faz com que os elétrons se movam, né? Os elétrons lá dentro têm que ficar parados. Por quê? Porque se houvesse diferença de potencial, então a situação é chamada uma situação estática, ou, como a gente gosta de falar, o metal está em equilíbrio. Por exemplo, é um pedaço de metal, só para vocês terem uma ideia, só para dar uma, né, esse grampozinho aqui que vocês estão vendo que eu estou mostrando para vocês, tá certo? Isso aqui é aqueles grampozinhos, né, de metal. Esse metal está em equilíbrio, tá certo? Não tem nenhuma fonte de energia de voltagem, certo? Aplicada nele. Se eu colocasse carga elétrica nele, tá? Carga elétrica em excesso, a carga elétrica teria que se acomodar em algum lugar. Ela se acomoda de tal maneira que não pode haver corrente dentro do material. Por que não pode haver corrente? Porque se houvesse corrente elétrica dentro do metal que está em equilíbrio, que não está ligado numa tomada, você teria dissipação de energia, porque corrente elétrica, ao passar pelo metal, o metal oferece resistência. Ele é um bom condutor, mas ele oferece resistência elétrica. E a resistência elétrica se manifesta na forma de dissipação de calor. Então, se tivesse corrente elétrica aqui, esse material estaria fazendo o quê? Estaria irradiando calor, né? Emitindo calor. Só para emitir calor, precisa ter uma fonte de energia, precisa alguma coisa fazer com que esse calor venha de algum lugar. Então, como você não pode criar energia do nada, né, numa situação de equilíbrio não existe criação de energia, significa que não pode ter geração de calor espontânea por corrente, não podendo ter geração espontânea, significa que não pode ter campo elétrico variando dentro do material. Portanto, dentro do material condutor, tá, em equilíbrio, mesmo que ele tenha carga sobre ele, o campo elétrico é zero, tá certo? Isso significa que não pode haver diferença de potencial lá dentro, tá certo? Então, quando você tem um material condutor que está sob ação de nenhuma fonte de energia, ou seja, não tem nada ligado nele, tá? Todo ele é uma superfície de equipotencial, porque se não fosse, significa que qualquer elétron que tivesse ali dentro, ele veria entre partes diferentes do metal diferença de potencial e ele correria. Se ele corresse, ele geraria corrente. Se ele gerasse corrente, ele geraria calor e estaria criando energia do nada. Isso a gente chama em física de moto perpétuo, né? Aquela ideia de você ter a energia do nada, criar energia, tá certo? A partir, né, do nada. Porque a gente sabe que a energia ela é convertida. Se você, por exemplo, gera energia elétrica, é porque essa energia elétrica está vindo sobre uma outra forma, é uma energia, por exemplo, química, por exemplo, a bateria, a pilha, né? As baterias, elas geram energia elétrica através de reações químicas, energia química de ligação das reações que ocorrem lá dentro. A hidrelétrica usa, né, energia potencial gravitacional da queda d'água para gerar energia. Então você tem transformação de uma forma de energia em outra, mas você não tem criação de energia do nada, tá certo? Então o que esse desenho está tentando mostrar para vocês, o que eu gostaria de explicar, é que se isso aqui é um metal, tá? Quando você está lá fora, né, e tem uma carga, né, o que acontece com esse metal? Esse desenho está querendo basicamente dizer o seguinte, tá? Isso aqui é o livro do Tipler. Essa carga positiva, ela atrai aqui no entorno dela, na casca interna do metal, uma quantidade de elétrons que é igual ao valor dessa carga. Bom, se fica faltando o excesso de elétrons aqui, que é exatamente igual a mais que, ou seja, que vai ficar aqui fora menos que, vai sobrar próton a mais aqui, e sobra tanto próton de tal maneira que, se cada próton perde um elétron, né, se isso aqui ficar uma carga menos uma carga de elétron, aqui fora vai ficar mais uma carga de elétron, mais uma carga de próton em excesso. Ou seja, a carga interna aqui nessa casca interna, né, do buraco aqui, ela é exatamente igual, de sinal contrário, à casca externa. Se você está lá de fora, tá? Lembra da lei de Gauss? A lei de Gauss diz assim, ó, se eu estou num ponto,
eu só vejo as coisas, as cargas, o total de cargas que estão dentro de uma gaussiana, né? De tal maneira, eu sou pai dessa gaussiana, eu sou na superfície dessa gaussiana, tá? Você sempre está na superfície da gaussiana e olhando o que está lá dentro. Se você estiver lá dentro, o que você vê, na verdade, é uma soma total de cargas. Você vê basicamente o que? Você vê a carga original que está ali no meio, e essas duas cargas aqui, que estão, é essa carga negativa que se forma aqui pela atração devido a essa carga positiva. E a carga positiva que se forma aqui por causa da falta desses elétrons, essas duas se cancelam, isso só fica com uma carga Q positiva. Então, se você está lá do lado de fora, tá certo? Você vai ver simplesmente uma carga Q, tá certo? Então, você tem um potencial de uma carga Q, tá? Esses números aqui tá aparecendo porque, na verdade, você precisa, ele está definindo o zero em algum ponto do espaço. Então, dependendo de como ele define o zero, ele é obrigado a adicionar essas constantes aqui para fazer que aquilo, quando você está num determinado ponto, seu potencial é zero. O que é importante vocês verem nessa figura é o seguinte, enquanto você estiver do lado de fora da esfera, tá? O potencial é um potencial como se fosse uma carga pontual aqui dentro. No momento que você chega aqui na superfície, você vai daqui para cá, não pode ter diferença de potencial. Você fala, poxa, mas eu tenho carga positiva de um lado e carga negativa do outro, né? Não forma aí carga elétrica, não forma campo, né? E o que é mais incrível que não vai formar campo, porque não pode ter campo dentro do metal. Se tivesse campo, teria corrente e os elétrons não conseguiam ficar parados, né? Eles só conseguem ficar parados porque não tem campo elétrico lá dentro, tá? E daí você fala, mas como é que faz com que não tenha carga elétrica, não tenha campo elétrico lá dentro, portanto, o potencial não muda de valor, né? Bom, acontece o seguinte, acontece que quando você está aqui, né, fora, né, do buraco, dentro do metal, para uma pessoa que está sentada aqui, lembra que você está numa gaussiana, você só vê o efeito das cargas que estão dentro da sua gaussiana. E quem estiver sentado aqui, ele vai ver o efeito de duas cargas elétricas. Ele vai ver o efeito da carga Q e o efeito da carga menos Q aqui em volta. E essas duas cargas se cancelam, os campos delas se cancelam. Então dá um campo resultante aqui dentro que é igual a zero. Ah, mas por que não tem esse aqui? Esse aqui não gera um campo? Não dentro, ele só gera campo para fora da gaussiana, né? Se a Terra fosse oca, tá? Vamos dizer que a Terra fosse só uma casca, tá certo? Dentro da Terra, né, se fizesse um buraco e entrasse, não teria gravidade, você ficaria flutuando lá dentro, porque não existe campo gravitacional. Tá? Isso é um resultado interessante. E você vê que, embora o campo seja zero, tá? Não quer dizer que o potencial seja zero, o potencial é constante, tá certo? Então significa que se você chega aqui no valor do potencial aqui quando você chega na casca, tá? Quando você vai de um ponto da casca até outro ponto da casca, o que acontece é que você vai ter um potencial constante, mas não diferente de zero, tá certo? Por que ele não é zero? É porque lembra que potencial é mais uma questão de... O que importa é a diferença de potencial. O valor numérico do potencial é irrelevante. Se eu quiser dizer que o meu prédio tem 33 metros de altura, o último andar está 33 metros do chão, mais ou menos um prédio de 10 andares, o que eu estou dizendo? Bom, 33 metros, porque eu estou medindo a altura em relação ao solo. Mas eu posso dizer que o meu prédio tem 65 metros de altura. Mas alguém vem aqui e fala, peraí, eu estou medindo só 33. Fala, não, porque eu estou comparando, tomando como zero do potencial, simplesmente, né, a diferença da altitude do meu prédio em relação ao nível do mar. Isso significa que o último andar do prédio, vamos pensar o solo a entrada do meu prédio, o saguão de entrada do meu prédio está no nível da rua, né? Eu posso dizer que o nível da rua do meu prédio, né, o saguão de entrada do prédio onde eu moro está 0 metros, está de potencial zero. Por quê? Porque eu estou medindo a altura em relação ao chão, ele está no nível do chão. Mas eu posso dizer que ele está a 32 metros de altura. Por quê? Porque eu estou pegando agora a altura, considerando a altura média da cidade de Porto Alegre em relação ao nível do mar. Então, independente de eu falar que o chão, o térreo do meu prédio está a zero de potencial, ou está a 32 de potencial, é só uma questão de onde eu estou colocando o zero da minha conta, né? Onde eu estou definindo o nível zero. O que seja, o valor numérico não importa. O que importa é que o térreo é um potencial constante.
tá certo? É basicamente o que essa figura aqui está tentando dizer para vocês, tá? Aí acontece um negócio muito interessante que é o seguinte, tá? Eu vou dar esse exemplo para vocês que eu acho que é muito legal, tem várias perguntas a respeito disso. É o exemplo dessa figura aqui, ó. Imagina, tá? Então é o seguinte, imagina que você tem uma esfera carregada e você tem uma outra esfera carregada. E você liga essas duas esferas por um fio condutor, tá? Em teoria eletromagnética, tá certo? Quando você pega um metal, um outro metal, não importa o formato, a gente está fazendo esse formato redondo que é mais fácil fazer conta, e liga eles por um fio metálico, tá? Ou seja, um condutor e um condutor, isso tudo, do ponto de vista de eletricidade, passa a ser um condutor único, tá? Isso aqui não é esse cara é um condutor, esse é outro, esse não, é um condutor só, como se fosse um só corpo, embora com formato meio estranho, mas é um só condutor. E, portanto, em qualquer ponto desse corpo, o potencial tem que ser igual a qualquer outro ponto, ou seja, não pode haver diferença de potencial daqui para cá, nem daqui para cá, ou de qualquer ponto que eu pegue, não tem diferença de potencial. Por que que não tem? Porque se tivesse diferença de potencial, de novo, teria uma corrente passando de um lado para o outro, de uma parte do outro. Isso não pode acontecer porque geraria calor e tiraria energia do nada, tá certo? Então, isso é um resultado, tem umas perguntas aí que eu vou passar para vocês, que está justamente relacionado a esse problema aqui. Então, se você supõe que tudo isso aqui tem o mesmo potencial, vamos dizer que isso aqui você começa com uma carga, tem uma carga, você chama essa carga de Q1 e essa carga de Q2. Né? A pessoa fala, se eles têm, se eles estão no mesmo potencial, não pode ter potencial diferente, eles têm que ter a mesma carga. Não precisa ter a mesma carga. Por que não precisa ter a mesma carga? Porque se você fala, olha, todo esse metal, qualquer pedaço do fio, qualquer pedaço dessa esfera, qualquer ponto nessa esfera, tem o mesmo potencial. Agora, vamos pensar, quando eu digo o mesmo, é em tudo, tá? Em tudo, qualquer ponto no metal. Vamos pegar então um ponto na superfície. Tá? O potencial, a gente sabe a fórmula, né? A carga dividido pela distância ao centro de gravidade, que é o centro da carga, vezes aquela constante 1 sobre 4πε0, que no livro do tipo ele chama de K, mas isso é 1 sobre 4πε0. Se você calcular o potencial aqui, tá? Você fala, o potencial aqui vai ser o potencial devido a essa carga e devido a essa. Sim, mas na verdade a gente supõe que isso aqui é longe o suficiente para você poder desprezar o efeito desse potencial, dessa energia nesse ponto. Então pode dizer, olha, o potencial aqui é simplesmente a carga que está nessa esfera, tá certo? Dividido pelo raio dela. E se eu calcular o potencial aqui, tem que ser a carga que está nessa esfera, que eu chamo de Q2, dividido pelo esse raio dela. Tá? Eu estou calculando o potencial na superfície. Só que essas duas coisas têm que ser iguais, tá certo? E, portanto, se elas são iguais, significa que eu não posso ter, né, olhando para essa equação aqui, se você isolar isso aqui, você vai ver que a carga menor, tá certo? Desculpa, que a esfera menor, perdão, tá? Que a carga Q2, ela obrigatoriamente tem que ter uma carga menor que a esfera grande. Por quê? Porque o R2 é menor que R1. Então, se aqui é um número menor do que 1, o Q2 vai ser o número menor do que Q1, tá certo? E como a soma das cargas é conservada, se você quiser fazer a conta nesse problema, eu falei, eu começo com uma certa quantidade de carga, tá certo? E eu quero saber quanta carga tem em cada uma das esferas. Então, o fato delas terem o mesmo potencial vai fazer com que tenha uma certa quantidade de cargas aqui, uma certa quantidade de cargas aqui, e a razão entre as cargas é diretamente proporcional. Se você pegar Q2 dividido por Q1, é diretamente proporcional a R2 dividido por R1, tá certo? Só que você tem que tomar o seguinte cuidado, e aí que é uma coisa super interessante. Quando você calcula, vai ter um campo elétrico aqui em volta, porque aqui tem uma carga, vai ter um campo elétrico aqui em volta, que vai ter uma outra carga, né? Porque uma carga Q1, uma carga Q2. Quando você calcula o campo elétrico da carga Q1, embora ela tenha mais carga, nesse caso ela tem 60 nanocoulombs,
tá? Ela tem um raio maior, e esse raio é o quadrado, tá certo? Ao passo que a outra, embora ela tenha uma carga menor, ela tem um raio bem menor. E como isso é ao quadrado, é menor do que 1, vai ficar um número bem menor ainda. Portanto, se você fizer a conta, você vai ver que a esfera maior, embora ela tenha mais carga, e a carga dela é proporcional ao raio, o campo elétrico cai como quadrado do raio. Então, ela vai ter um campo elétrico mais fraco, tá? Essa aqui vai ter, apesar de ter mais carga, mais carga, mas ela está esparramada, e essa carga é proporcional ao raio, ela está esparramada numa área que é inversa, que é proporcional ao quadrado do raio. Então, a densidade aqui de carga aqui em cima vai ser bem menor. Vai ter mais carga, mas tem muito mais área. Então, o tanto de carga por metro quadrado é menor do que o tanto de carga por metro quadrado dessa. Significa que o campo elétrico aqui vai ser mais fraco e o campo elétrico aqui vai ser mais forte. E o que significa isso na prática? Significa que se tiver um elétron passeando por aqui, ele vai ser atraído mais fortemente para esse lado desse corpo do que para esse lado. Então, qualquer elétron que chega aqui por algum lugar, ele vai tentar vir para esse, porque ele vai sentir um campo elétrico mais forte, portanto, uma força mais forte, certo? Isso explica porque quando você tem um aparelho que está mal aterrado, você encosta e toma um choque, você toma mais choque nas quinas do aparelho. Porque a quina do aparelho é uma região de curvatura menor do que, por exemplo, uma parte plana. Então, se você tiver um objeto metálico, tá? E ele estiver carregado, e você colocar o dedo aqui, tá? Você pode tomar um choque, tá? Mas você vai tomar mais choque se você sim colocar o dedo aqui, porque aqui vai ter um campo elétrico mais forte e uma densidade maior de elétrons. Então, é o motivo pelo qual muitas vezes você encostando numa coisa metálica, você não toma choque, mas quando você chega na pontinha dela, na parte mais, por exemplo, num cantinho de um laptop, às vezes você sente uma correntezinha. Tá? Isso é um problema, isso significa que ele não está bem isolado de algum problema, ele não era para fazer isso aí. Mas isso explica porque a gente toma choque sempre em quinas, em coisas pontudas. E isso explica o funcionamento do para-raio. O para-raio funciona por causa disso. Porque o para-raio, basicamente, tá? É essa ideia. Você tem, lógico, o para-raio não são duas bolinhas ligadas por um fio, mas o princípio é o mesmo. O para-raio, você tem uma região de raio maior e uma região de raio menor. Essa região de raio menor vai ter muito maior densidade de carga do que essa região, embora o potencial seja o mesmo. Se você olhar para essa foto aqui, uma foto experimental, você vê que as linhas de campo aqui na ponta do para-raio estão bem mais próximas, bem mais densas do que as linhas de campo nessa parte aqui, que é a parte mais de raio maior, tá certo? Só tem que tomar cuidado, a gente chama assim, o inverso do raio, a gente chama em matemática de raio de curvatura. Tá? O que quer dizer isso aí? Um raio de curvatura pequeno significa que a coisa curva pouco. Tá certo? Então, raio de curvatura. Mas é uma coisa que curva muito pouco, é uma coisa que tem um raio muito grande. Se você está em cima de uma esfera muito grande, você não vê a curvatura dela. Então, raio muito grande, o inverso do raio grande é o número pequeno, curvatura, raio de curvatura pequena. Então, o raio de curvatura é o inverso do raio. Isso aqui é uma coisa que tem um raio de curvatura grande, porque ele curva mais lentamente, tem menos curva, né? E esse aqui é um raio de curvatura maior. E objetos metálicos, onde o raio de curvatura é maior, os campos elétricos são mais intensos, tá certo? Então, vamos agora pensar no seguinte, tá certo? Deixa eu dar uma olhada agora, não nessas coisas que eu estou falando para vocês, nós vamos dar uma olhada exatamente no Moodle, o que a gente tem lá. Deixa eu tô com o meu Moodle aberto aqui, só um minutinho. Tá, então, seguinte, ó. Primeiro, vamos voltar agora para as questões que são, na verdade, o que nos interessa, tá certo? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, primeiro vamos começar a pensar um pouco em umas coisas muito gerais, que é a ideia de potencial, tá certo? Gente, potencial não é vetor, tá certo? Potencial, ele é um escalar, ele é um número, né? Da mesma maneira, quando você fala altura, a altura é um número, não é um vetor. Né? Você fala, tem uma altura nessa... Não, você tem uma altura é altura, tá certo?
E mesma coisa com potencial, que é energia, né? Energia, não tem, tem energia na direção norte, tanta energia, na direção sul, não, você tem energia. É como temperatura, você tem temperatura, ela não tem direção. O que tem direção é gradiente de temperatura, que é derivada de temperatura. Você tem um gradiente de temperatura que geralmente, né, ele cai, a temperatura diminui à medida que você sobe. O gradiente de temperatura tem direção, é um vetor, mas não a temperatura. Então, está 20 graus numa sala, está 20 graus na sala, não está 20 graus para os diferentes lados da sala, certo? Então, ele diz o seguinte, ó, imagina que eu tenho uma situação em que eu tenho duas cargas a uma distância A uma da outra, certo? Então, elas têm uma energia potencial. É que nem quando você tem um corpo sobre a superfície da Terra, tá certo? Uma certa distância da superfície da Terra. Ele tem uma energia potencial, tá certo? Aqui no caso, né, não é um corpo em cima da superfície da Terra, mas são duas cargas próximas. É como se isso aqui fosse a Terra e isso aqui fosse um corpo, que tem a mesma massa, tá certo? E ela tem uma energia associada a essa configuração, tá certo? Quando você traz agora uma outra carga, né, que está das duas cargas, né, ela colocada à mesma distância, de forma triângulo equilátero, isso aí só está sendo colocado para confundir você e imaginar, não, tem uma coisa de ângulo. Não tem nada de ângulo. Né? Não importa, o que importa quando você está medindo energia potencial é a diferença de altura, né, no caso da gravidade, entre dois pontos. Tá certo? É o quando você sobe ou quando você desce. Então é a distância entre elas, não tem direção. Significa que se você coloca essa carga aqui, tá? Se você esquecer essa carga, a energia de configuração dessa carga aqui, desse par, é exatamente igual a desse par, porque como não é vetor, não importa se eles estão, as duas estão assim, estão assim, estão assim, estão assim, estão, né, uma na minha frente, uma atrás, o que importa é simplesmente a distância entre elas. E quando você coloca essa carga aqui, né, você tinha uma configuração de duas cargas separadas por A, agora você tem uma configuração de três cargas separados por A, ou seja, se acrescentou mais um conjunto de carga aqui, e esse também forma com isso um outro conjunto. Então você adicionou a que você já tinha, para ficar com três, você adicionou duas, colocando uma carga só, né? Você acrescentou agora mais duas novas distâncias até a carga. Então, se você tem uma energia associado a essa configuração, quando você coloca esse cara aqui, você tem essa mesma energia associada a essa e essa mesma energia associada a essa. Então você triplica essa energia, né? Portanto, se você tem uma coisa, você triplica, qual foi a variação? Não foi três, obviamente, né? Mas aí vocês sabem a resposta, tá? Então, é essa a ideia. Por que esse problema foi colocado? Esse problema está sendo colocado para dar para vocês a ideia, né, de que configuração de cargas, tá? Quando se trata de campo elétrico é diferente. Se eu perguntar quais são os campos, aí sim depende, campo é vetor. Mas se eu estou pensando em energia potencial ou potencial, não faz diferença nenhuma onde elas estão colocadas no espaço. O que é importante é a distância só entre elas. E todos esses, existem três pares de cargas aqui, né? Esse com esse, esse com esse e esse com esse. Todos esses três pares são equidistantes entre si, né? E eles têm, os dois têm, todos eles têm as mesmas cargas, portanto, a energia está simplesmente sendo triplicada, tá certo? Aí ele pergunta assim, ó, vamos supor que isso aqui são linhas equipotenciais, tá certo? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, não entenderam o que eu falei, me interrompam, tá? Porque eu não estou olhando para a tela aqui do Meet, mas eu estou olhando para outra janela do meu computador, que é onde está essas coisas do Moodle, tá certo? Então, vamos voltar aqui para essa questão aqui. Ele está falando o seguinte, olha, é muito fácil isso aí. Você tem essas diferentes equipotenciais. Lembra que potencial é medido em volt, né? Se fosse lá em gravidade, seria equivalente a diferenças de altura. Não é exatamente metro, porque é o g, a aceleração da gravidade, vezes metro, tá certo? Daria metro quadrado por segundo ao quadrado, mas a gente não se preocupa. O importante é falar a diferença de altura. Então, qual que é a ideia desse problema aqui? A ideia desse problema é muito simples, tá?
Quando você pensa na aceleração, na gravidade, quando você leva um corpo, tá, de uma altura para uma outra altura, então eu estou aqui fazendo, eu tenho duas alturas diferentes, uma altura dada por esse lápis aqui, né, que eu estou colocando, que é esse lápis marrom, essa cor bege aqui, e esse lápis verde. Quando eu pulo, tá, daqui do marrom para o verde, o que importa para a diferença de potencial é só essa diferença de altura. Se eu subo e desço, ou vou lá para baixo e volto, não importa. O que importa é o ponto final e o ponto inicial, tá certo? Questão do potencial. Então, se eu sair de 10 metros para 20, eu tenho um ganho de 10. Se eu sair de 10 vou para 100 e volto para 20, o meu ganho foi de 10, não importa que eu subi, porque se eu subir 90 a mais, eu tive que descer 90 a mais para chegar onde eu estava. Então, se você olha para essas figuras aqui, tá certo? Para essa figura aqui em particular, então você tem que perceber o seguinte, olha, esse cara, ele anda 1, 2, 3 níveis. Esse cara anda 1, 2, 3, mas volta, né? Desculpa, deixa eu sair daqui. Ele anda, volta 1, volta de novo para o outro lado, 1. Então, essa ida e volta, ele praticamente saiu de um potencial e voltou no mesmo potencial. O que conta simplesmente é esse salto desse ponto para esse ponto, que é menor que o salto desse ponto para esse ponto. Isso aqui ele realmente saltou 3 níveis. Esse aqui, no final no frigir dos ovos, ele saltou só 2 níveis, que ele estava aqui e acabou parando aqui. Então, isso é um salto maior do que esse, que é maior do que esse, porque isso aqui é um nível só. Pode ver que eles estão tudo indo na mesma direção, né? Eles estão indo nessa direção, ele sai daqui, ele volta, mas ele vai para lá, esse vai para lá, esse vai para lá. E esse aqui, ele pula um nível só também, porque ele vai até lá de cima, mas ele volta. Então, o salto líquido que ele deu é de 70 para 80. Então, aqui ele pulou 10 volts, tá certo? Aqui ele pulou de 60 para 80, 20. Aqui ele pulou 10, de 70 para 80. Né? E aqui ele pulou 30, de 50 para 80. Tá? Então, ele está dizendo assim, qual que é o trabalho realizado, tá certo? Então, você tem que falar, assim, o que realmente, onde a força elétrica teve mais trabalho. Lembra que trabalho é variação de energia cinética, certo? Se é variação de energia cinética, você tem que ver, bom, se você tem o elétron aqui e ele vem para cá, será que a energia cinética dele aumenta mais do que dele vir para cá? O dele vir para cá e chegar aqui, o dele vir para cá e chegar aqui, tá? Então, primeiro assim, esse aqui, ele vai dar um salto maior de energia, portanto, ele vai ganhar mais energia cinética. Esse aqui vai ganhar menos energia cinética. Esse aqui vai ganhar mais do que esse, mais menos do que esse. E esse aqui vai ganhar exatamente a mesma energia cinética. Esse aqui. E trabalha quando a energia cinética ele ganha. Certo? Então, comparando os tamanhos, esse é igual a esse. E esse maior que todo mundo, e esse está no intermediário, aí você consegue responder essa questão aqui. Tá certo? Bom, a terceira questão é bastante simples, né? É aquele desenho que eu mostrei para vocês no começo da aula. Se você tem uma carga pontiforme, tá? Que é como se fosse uma esferinha minúscula, né? A superfície potencial dela tem que ter o formato dela, que são esferas, tá certo? Então, essa aqui a resposta é direta, não vou nem explicar para vocês, tá? Essa aqui é o seguinte, olha, aqui que eu falei do potencial eletrostático. O potencial elétrico é o mesmo em todos os pontos da superfície de um condutor. Sim, o condutor é uma superfície equipotencial, ele não pode ter potencial diferente. Potencial diferente significa, né, corrente lá dentro. Isso não pode acontecer, porque significa que você estaria tirando energia do nada. Porém, a densidade superficial, pensa na bolona com a bolinha conectadas. Né? A gente tem menos carga na bolinha e mais carga na bolona. Então, a diferença de carga está ali, são cargas diferentes. E a densidade de carga também é diferente, porque essa aqui pode ter mais carga, mas ela tem um raio bem menor. Então, quanto mais
menor o raio de curvatura, mais fechadinha, mais curva mais rápido, portanto o raio menor, ela tem uma densidade maior de carga. Então, né, a densidade superficial de carga não pode ser a mesma, né, na superfície do metal, vai depender, a não ser que o metal seja um metal tipo uma esfera perfeita, né? Aí todo ponto tem o mesmo raio de curvatura, mas você tem metal que tem partes mais arredondadas e partes menos arredondadas, nas partes onde a curva é mais fechadinha, onde ele é mais bicudo, vamos dizer assim, você vai ter uma densidade de carga maior, tá? Esse problema aqui, ó, esse problema eu acho muito interessante, porque esse problema aqui, tá certo? Ele é um problema sobre superfície equipotencial, tá? Fala assim, olha, eu tenho um potencial que ele é uma função da posição. Você tem um espaço tridimensional, tá certo? E você tem um potencial que só depende do x, tá certo? E ele pergunta, bom, como é que é a superfície equipotencial desse potencial aí? E a nossa tendência é fazer o quê? Falar, isso aqui é uma equação de uma parábola, né? Você olhar assim, a equação de uma, né? Dependendo de você, y, a gente chama isso aqui de y, né? Y é igual a menos 7,5x2 mais 3x, seria a equação de uma parábola, tá certo? Então a superfície exponencial deve ser um negócio meio parabólico, sei lá, uma figura estranha. Não. Vamos pensar no seguinte, ó. Eu tenho um potencial que ele é definido em todo o espaço, com coordenada x, com coordenada y, com coordenada z, certo? E esse potencial, em qualquer ponto do espaço, ele só depende da coordenada x daquele ponto do espaço. Então, deixa eu compartilhar uma outra figura com vocês, tá? Que é essa figura aqui, ó. Só um minutinho. Hoje eu tô cheio de figuras aqui. Um minutinho, desculpa, gente, isso. Essa figura bonita aqui, que é o espaço, um plano, né? Um espaço tridimensional. Coordenadas x, y e z, certo? O que aquela equação está dizendo é que se eu tiver num determinado ponto do espaço aqui, tá, o que conta é só a coordenada x para o valor daquele potencial. Então, você pega um ponto aqui, qualquer ponto, você fala, qual que é o x daquele ponto? Vale 2. Então, o teu potencial, tá certo? Segundo aquela equação que a gente tinha, vai ser uma função de menos 7,5 vezes 2 vezes 4, mais 2, é uma coisa assim, é menos 7,5x quadrado mais x. Eu acho que essa é a formuleta lá, deixa eu só conferir aqui. Mais 3x, tá? Eu vou mostrar a figura para vocês de novo daqui a pouco. Então, o que significa? Significa que dependendo do lugar onde eu estou, tá? Só o x conta. As outras duas variáveis não contam. Então, todo lugar onde o x for sempre o mesmo, o potencial é sempre o mesmo. Mas no espaço tridimensional, qualquer região do espaço em que o x é sempre o mesmo. Todo ponto que tem para um dado x tem qualquer valor de y e qualquer valor de z. E a figura geométrica que para um x fixo tem qualquer valor arbitrário de y e valor arbitrário de z é um plano paralelo, né, ao plano YZ. Por exemplo, esse plano está na origem, tá? Esse plano verde aqui é um plano em que para qualquer valor de y, qualquer valor de z, eu tenho x igual a zero. Se esse plano tivesse deslocado aqui para frente, bem aqui na frente, nesse ponto aqui onde o azul termina, tá? Vamos botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Aqui o x vale 6. Se esse plano verde colocado aqui na frente, qualquer valor de z e qualquer valor de y, o x vale 6. E como o potencial só depende do x, qualquer ponto nesse plano seria uma equipotencial. Tá? Então você vê que é um pouco, né, a gente se confunde quando a gente vê esse problema aqui, tá certo? Que eu estava compartilhando, estava mostrando para vocês, né? Que é simplesmente o seguinte, falar, peraí, como é que eu vejo isso, né? Como é que funciona esse negócio? Bom, né, eu tenho uma coisa que só vale o x, qualquer y
qualquer z não conta. Então, para qualquer valor de y, qualquer valor de z, para o x, para o dado x, né? Então, eu fixo o x, falo, ó, todo ponto do espaço tem esse mesmo x, tem o mesmo potencial. E todo ponto do espaço tem o mesmo x, são os planos que são paralelos ao eixo YZ, tá certo? Então, a tendência não é sair fazendo conta. Ah, nossa senhora, como é que é? Como é que é essa equação em 3 dimensões? Não tem nada a ver, né? Dado um x, o v é constante para aquele x. E a região do espaço onde o x é constante é qualquer plano, né, paralelo ao YZ, porque qualquer plano que é paralelo ao eixo YZ, ao plano YZ, é um plano de x constante. Portanto, ali o potencial vai ser sempre igual, tá certo? Essas outras questões são mais simples. Deixa eu tentar mostrar para vocês depois outro tipo de questão que a gente tem. Opa, eu caí fora aqui, não sei por que ele fez isso. Puxa, que saco. Vamos lá de novo, não sei o que está acontecendo aqui. Bom, deixa eu entrar no Moodle de novo. Aí eu lá de volta onde eu queria ir. Desculpa, gente, é que hoje tá meio... Vocês estão me ouvindo direito? Sim, tá perfeito, senhor. Tá, não, é que eu tive a impressão que a rede tá demorando para carregar o Moodle aqui. Às vezes eu fiquei em dúvida, será que é o meu computador, minha conexão, ou a URGS mesmo? Então, deixa eu voltar aqui para o potencial. Então, esse é o tipo de problema que vocês têm, são problemas mais conceituais, tá? E eu, particularmente, acho que está bem explicado no livro do Tipler, tá? Então, os outros tipos de problemas, tá? Que são problemas já de fazer mais conta. Então, aquele problema que eu falei para vocês, tá vendo? Se vocês pegar aquele problema do Tipler lá, batata, tá resolvido lá, tudo isso aqui, olha. Só que como você deve ter percebido já, esse mesmo problema ele quebra em 3 problemas, ou até mais, né? Porque ele fala, primeiro você calcula a carga, depois você calcula o potencial, depois você calcula a densidade. Então, a ideia é que cada etapa da resolução do problema é como se fosse um problema separado, né? Então, ele diz, olha, eu tenho uma esfera com raios diferentes e a carga total da esfera é dada por isso aqui, né? E é exatamente aquele está resolvido naquele exemplo do Tipler que eu dei para vocês, tá? Aquele Tipler que eu mostrei para vocês é a edição em inglês, tá? E o Tipler em inglês ele tem todos os 4 volumes num volume só. Mas o Tipler em português ele é dividido, né? Como falei, em 4 volumes, e o volume 2 do Tipler que vocês acham na rede, ele é só de teoria eletromagnética. E essa questão tá feita lá, tá? Então, se vocês quiserem entender como é que faz, né, depois da explicação meio breve que eu dei, tá? O que você tem que fazer? Eu vou de novo compartilhar o Tipler aqui, ficar pulando de uma janela para outra. Tá? Então vamos lá. Ups, não é isso? Então, esse problema aqui também é exatamente, né? Deixa eu ver se vocês estão vendo aí. Isso, exatamente esse problema aqui. O que ele fala? Olha, ele dá carga total para você. Como existe conservação de carga, né, essa carga vai se dividir em 2 cargas, uma vai para uma esfera, outra vai para a esfera, mas a soma total delas tem que ser a carga original que você tinha, que ali no problema, na minha versão, né, do problema, dá 92,4 nanocoulombs, tá? Talvez quando vocês tentem fazer, vai ser um valor numérico diferente, porque ele gera valores numéricos diferentes, certo? Para cada pessoa que faz os problemas. Então, ele vai ter, no meu caso, ele tem uma carga de 92,4 nanocoulombs, que para vocês aqui é isso aqui, ó. Isso aqui vai ser 92,4. Daí ele pergunta qual que é a carga de cada esfera. Tá? A primeira pergunta que ele faz, tá certo? É justamente qual é a carga na esfera de raio maior. Isso resolve aqui, ó. Tá resolvido aqui no Tipler, né? No caso, ele escreveu a menor como função da maior, mas lá ele está dizendo qual que é a maior, né? Mas eu tenho 2 incógnitas, eu não tenho como saber essa, eu não sei essa, mas você tem uma equação que liga as duas. Então, você tem um sistema de equações, um sistema linear, algébrico, de 2 equações
né? Isso aqui são uma equação, outra equação e duas incógnitas. Se todo sistema com duas equações e duas incógnitas, né, você sabe resolver. Né? Um sistema desse tipo, você simplesmente isola um Q1, substitui na outra equação, você acha o Q2, né? Álgebra zero, né? Então a gente faz isso aqui com o pé nas costas, tá certo? Então é isso que ele fala no primeiro level, qual que é o valor da carga. Depois ele continua perguntando naquele exercício lá, tá certo? Ele fala, bom, uma vez que eu calculei uma das cargas, tá certo? Ele vai perguntar, tá, eu calculei então a primeira carga, vai aparecer para vocês aí, tá certo? Então, a primeira pergunta era bem essa mesmo, olha, qual que é a carga, tá? Aí ele repete tudo da mesma ladainha, né? Agora, qual que é a carga na segunda carga? Então, ele está dizendo para você, gente, é um sistema de equações lineares, né? Sistema algébrico, duas equações, duas incógnitas, e acha me dá os valores numéricos desse negócio aí. Tá? É aquilo que eu estava mostrando para vocês. Tá? Aí ele pega o mesmo problema, tá? Ele diz, qual o potencial elétrico? Bom, daí esse potencial elétrico, você tem que pegar a carga que você... Né? Ele tem lá o potencial elétrico, tá? Na questão 3 aqui, tá? Em cada esfera, o que ele quer dizer em cada esfera, como o potencial na esfera é constante, você calcula ele na superfície R1, porque você sabe a distância R1. E o valor que ele vai ter em R1, ele vai ter em todo lugar, vai ser igual para todo mundo. Então, é aquele mesmo problema. Uma vez que você já calculou o Q1, você faz o quê? Você faz, eu pego Q1 dividido por R1 e divido por 4π0, esse é o potencial. Se você pode fazer com Q1, pode fazer com Q2. Se você pegar o Q2, dividir por R2 e multiplicar pelo fator 1 dividido por 4π0, isso vai dar também a mesma coisa, porque o potencial tem que ser igual. Né? E os Q se dividem de tal maneira que o Q1 dividido por R1 é exatamente igual ao Q2 dividido por R2. Tá certo? E daí tem alguns problemas bem simples, assim, justamente nesse sentido, quando você tem placas paralelas, então placas paralelas, o potencial, né, as linhas de campo são perpendiculares e potenciais são planos paralelos às placas, tá certo? E esse problema aqui, que é um problema simples também, mas é só a ideia de dar um pouco de confusão, né? Ele diz, olha, eu tenho um campo elétrico, tem essa ser um campo elétrico uniforme na direção X, tá certo? Então, ó, o campo elétrico, ele diz aqui, ó, ele vale 1,6x. Então, ele só tem componente na direção X, tá certo? Então, ele é um campo elétrico que ele aponta, as linhas de campo são nessa direção, ok? E ele pergunta, né, a diferença de potencial entre os pontos A e os pontos B, tá certo? Pensa que isso aqui fosse gravidade, tá? Isso aqui é aceleração da gravidade, é g, ok? Isso aqui é um ponto, né? Então, se o G está apontando para lá, tá certo? A aceleração da gravidade está apontando para essa direção aqui, tá? Isso aqui é a direção do centro da superfície da Terra. Então, isso aqui é um ponto mais alto, isso aqui seria um ponto mais baixo, tá certo? Então, substitui no E, pensa em G. Bom, aqui tem que ser, né? O G aponta para a direção da superfície. Então, isso aqui é um lugar mais alto, isso aqui é um lugar mais baixo. A diferença de potencial só depende da diferença de altura. Não importa, você fala, mas para chegar, né, para calcular o trabalho, para chegar a calcular, eu tenho que fazer todo esse caminho. Não, você não precisa fazer esse caminho, porque essa linha aqui, esse eixo aqui, ele é perpendicular à linha de campo. É como se isso aqui fosse a gravidade, isso aqui é um plano paralelo ao chão, perpendicular à força, à aceleração da gravidade. Como ele é perpendicular à aceleração da gravidade, ou seja, ele é um plano paralelo, daqui até aqui tem o mesmo potencial. Então, a diferença de potencial só depende da diferença dessa distância com essa distância. A diferença dessa coordenada, perdão, com essa coordenada. A diferença de coordenadas é a distância, né? Então, se você pegar e falar qual que é a diferença potencial entre dois pontos, basta você calcular, né, a diferença de potencial. Lembra o que é em gravidade? É G vezes o ΔH. Aqui vai ser o quê? Vai ser o E vezes ΔX, tá certo? E o que ele diz? Bom, eu tenho um campo elétrico, tenho o E, o ponto A tem uma coordenada 5,
né, na direção y, e 0 no x no z, e outro ponto na coordenada 15.800. Então, o que vocês têm que ver, ó, que se você olhar essas coordenadas aqui, deixa eu até aumentar um pouco a figura aqui. Ops, não é isso que eu queria. Oh, meu Deus. Tá, deixa eu olhar aqui de novo. Se você olhar para essa expressão aqui, pessoal, ó, né? Não importa a distância aqui, porque na verdade o que ele está dizendo é o seguinte, ele está chamando essa distância aqui, o ponto A tem coordenada y, e o ponto B tem coordenada x. Essa coordenada y não entra na jogada, porque daqui até aqui, né, o que importa para potencial é essa distância na direção do campo. E a distância na direção do campo é a coordenada x do B menos a coordenada x do A, que é 0. Então, é 15.8. A diferença potencial vai ser, como lá é G vezes ΔH, aqui vai ser E vezes ΔX. Você sabe o E, você sabe o ΔX. Tá feito o problema. Tá certo? Então, você vê que os problemas são relativamente simples. O problema, qual que é, às vezes, a dificuldade desse tipo de problema que a gente possa ter? É que, às vezes, em se tratando opa, eu fechei o negócio aqui, perdão. Em se tratando de potencial, é que às vezes é um pouco difícil, né, a gente conseguir visualizar isso, tá certo? Porque a gente realmente você não vê, olhando a tomada, você não consegue ver alguma coisa, ou é 110, então mas o tomada pode ser 220, né? Então, nesse sentido, é um pouco mais abstrato a gente tentar imaginar essas coisas. Mas a ideia é muito parecida, existe essa analogia com a diferença de altura. Então, se você faz esse tipo de analogia, você consegue resolver esses problemas com muito, assim, tirar de letra, tá? Mudando, deixa eu só fazer uma coisa aqui, deixa eu só olhar um minutinho, tá? Eu não vou compartilhar a minha tela com vocês agora, tá certo? Mas eu só quero ver uma... Deixa eu ir para a minha página. Não, realmente esse Moodle hoje, esse tá lento. Não sei se vocês estão tendo os mesmos problemas que eu estou tendo para no Moodle, mas ele praticamente travou o Moodle, mas tudo bem. Opa, agora resolveu dar sinal de vida. Eu só quero dar uma acompanhada aqui, já que nós somos poucas pessoas aqui presentes, tá? Deixa eu só dar uma acompanhada numa coisa aqui.